Oi, boa noite. Olha, gente, apesar de a gente falar do que a gente faz, a gente fica meio nervosa quando tem que estar aqui na frente, né? Muito melhor quando a gente senta do lado uma da outra para conversar sobre, do lado um de outro para conversar sobre o nosso trabalho. Mas eu acho que a gente vai conseguir. Então, a gente... foi muito bom a palestra da Aline, porque na verdade deu uma conexão com o que a gente vai começar a nossa palestra. Olha que incrível! Fisioterapia, RPA é isso, né? Conexão total. Então a gente vai falar sobre o tratamento da bronquiolite viral aguda com o método RPA, os desfechos clínicos positivos. Eu e a Carol, se a gente tivesse, e a equipe também que está aqui, se a gente pudesse contar todos os nossos desfechos positivos, a gente ficaria aqui horas e horas e horas, porque a gente tem sempre excelentes resultados com esse trabalho que a gente tem aplicado, graças a Deus. Na verdade, quando a gente foi procurar sobre a bronquiolite, uma das coisas que já inquietava muita gente foi quando saiu esse guideline, não sei se vocês tiveram acesso, sobre a bronquiolite em 2014. A gente tem uma fisioterapeuta amiga, né, nossa, que está fazendo medicina, faculdade de medicina, e recentemente ela me ligou, já faz um tempo que a gente não se vê, ela foi minha chefe no trabalho, ela me ligou muito chocada, porque ela estava responsável num grupo de estudo lá da faculdade para falar sobre a bronquiolite. Ela estava num grupo de estudo sobre a bronquiolite. E aí, quando ela pegou o guideline e foi estudar, ela falou: gente, como assim? Mas isso está errado, como é que é? O guideline fala para não aplicar a fisioterapia. E aí ela foi, procurou os professores, e os professores meio que falavam para ela assim: gente, mas a minha prática não é essa, é totalmente diferente, eu trabalhei com isso, eu vi resultados lindos com a fisioterapia. E ela, inquieta, mas sendo mandada calar a boca, porque ela tinha que falar do que estava escrito lá. E aí, eu e a Carol, a gente resolveu começar justamente por isso. Porque, por que esse guideline fala contra a fisioterapia na bronquiolite? Nós pegamos os artigos que eles usaram, foram 10 artigos, na verdade foram 9 artigos, 5 artigos eles usaram a vibração, a percussão, falava sobre o uso da vibração da percussão comparado com outro método, e 4 artigos falavam da expiração longa, né? Aceleração do fluxo respiratório e expiração lenta prolongada, comparado com outro método. E eles viram que o resultado é que não tem significância, não tem relevância no tratamento da bronquiolite, esses métodos. E aí a gente viu cada um desses artigos, né, mas a gente escolheu 3 aqui para pontuar. Esse é de 2004 e ele faz uma comparação. Ele teve 2 grupos controle, 2 grupos, né? O grupo controle, que foi somente aspiração, e o grupo de trabalho, que foi drenagem postural, percussão, vibração e aspiração. Eles chegaram à conclusão que nessas crianças internadas por bronquiolite não teve redução do tempo de internação, comparado com quem só fez a aspiração. Esse comparou a... Então, esse foi a aspiração lenta e prolongada com a tosse, e eles chegaram à conclusão nesse que... peraí que eu perdi aqui, estão tantos artigos na minha cabeça que eu perdi esse assunto. Esse não alterou o tempo do processo da doença, da bronquiolite, não mudou. Perto também da aspiração. E esse último foi o de 85, gente, 85 artigo. Ele está no guideline de 2014. E aí ele fala também dos métodos de compressão e contra a drenagem postural, fez uma aplicação dos 2 e disse que não é recomendável a aplicação da fisioterapia na bronquiolite aguda. Não é recomendável, não deve se usar. E esse aqui a gente pegou por fora, que é um tema bem fácil, né? Fisioterapia respiratória lactente com bronquiolite realizada ou não realizada. E ele fez um estudo usando o boletim Silverman e Anderson, fazendo um comparativo, né?
pré-aplicação do método. Na verdade, eles dividiram em 3 grupos. Um grupo com vibração e a drenagem, o segundo grupo, tapotagem, drenagem postural, e o terceiro grupo, só aspiração. Se a gente observar... Onde é a luz aqui? Bem? Não, é embaixo. Embaixo, Maria, embaixo. Atrás. Tá, gente. Se a gente observar aqui, ó, esses aqui são os relatos pós a aplicação dos grupos, né? De tapotagem, vibração e drenagem, tapotagem, drenagem e aspiração. Você vê que a saturação, imediatamente após, todos são menores. 15 minutos após, aumenta um pouquinho. Nesse aqui, a frequência cardíaca, todos, imediatamente após, está mais alto. No final de 15 minutos, abaixa depois, né? Depois de 15 minutos, abaixa. A frequência respiratória, mais alta também ao final imediato. Depois de 15 minutos, abaixa. Você imagina, se o paciente acaba de fazer fisioterapia, todas as sessões que ele faz, todos os métodos usados, imediatamente o paciente está completamente desconfortável, descompensado. Por que eu vou indicar? Por que eu vou falar que a fisioterapia vai resolver esse paciente? Se imediatamente após ele sempre sai pior do que ele chegou. Você acha que vai comparar 15 minutos depois, alguém vai ver 15 minutos depois o que aconteceu com essa criança? Ninguém vai ver. Então, está faltando conhecimento para essa galera, né? Eles não estão sabendo do RPA, não estão conhecendo e por isso estão determinando, vão saindo da faculdade, vão formar. Essa menina vai ser formada daqui a 3 anos e ela, junto com todo o grupo dela, ela vai sair com a contraindicação de fisioterapia na bronquiolite aguda na criança e no bebê. Ela vai sair, ela não, ela é fisioterapeuta, ela sabe, e ela está tentando de alguma forma levar um conhecimento ao contrário do que está sendo aplicado pelos artigos. Mas aquele grupo todo de alunos de medicina, que não é pequeno, a gente sabe, vão sair formados assim. Então a gente tem muito trabalho para fazer, gente, é sério. E aí a gente agora está entrando na bronquiolite. Eu e a Carol, a gente ficou conversando do que seria interessante a gente poder falar sobre o tratamento e por que os nossos desfechos positivos, e a gente queria falar um pouquinho da bronquiolite mesmo. Porque isso é muito importante quando você vai discutir, a gente, diferente talvez da situação que é vivida lá em São Paulo, a gente, quanto equipe, a gente tem uma questão diferente. A gente tem uma troca muito boa com os médicos, com os pneumologistas, com os alergistas, com os terapeutas, com os outros terapeutas das crianças. A gente tem uma troca boa. Então, a gente entendeu que essa troca boa acontece também porque essas informações clínicas da criança e individuais da criança são muito claras para a gente. A gente tenta o tempo todo, claro, gente, a gente não é 100% assertivo. Acho que em alguns momentos a gente pode ver de uma forma e acontecer de outra forma. Isso nós estamos passíveis, até é importante para a gente poder aprender. É uma coisa nova que a gente acrescenta ao nosso conhecimento, à nossa experiência. Mas a gente tem que ter de base, de mão, entender bem como funciona o processo da bronquiolite. E muitas vezes você vai chegar com uma criança, né? A gente às vezes chega com crianças não indicadas por médicos, mas porque conhece uma outra mãe que fez fisioterapia e aí foi bom, será que resolve? E todos eles perguntam, minha filha está com secreção só no nariz, será que é bom? Será que funciona? Eu faço a mesma coisa que a Aline falou, a gente faz a mesma coisa, a gente explica tudinho, a gente explica que o bebê normalmente tem mais dificuldade de eliminar essa secreção, sim, é importante para ele, porque é importante para ajudar ele a manter o estado geral dele, para ele dormir melhor, para ele poder mamar melhor, para ele poder brincar. Isso tudo faz parte do contexto que vai contribuir com a melhora dele também. E aí, falando da inflamação, a gente foi esmiuçando um pouquinho sobre isso. Quando você vai ler sobre a inflamação geral, né, você sabe que tem uns 5 pontos, né? Rubor, calor, dor, perda de função. E dentro do pulmão, isso também acontece. Só que esse processo, às vezes, não é imediato. E aí é a questão do acompanhamento e a sua percepção de quadro.
Então, quando a gente pega esse bebê, às vezes ele chega pra você e ele tem secreção no nariz. Ah, ele tá com meleca no nariz, mas ele respira um pouquinho acelerado. O pulmão tá ok, tá limpo, tem esforço, não tem esforço. Não tô vendo padrão de broncoespasmo. É uma bronquiolite? Nesse momento ele não está com sintomas que caracterizam uma bronquiolite, mas ele pode evoluir para uma bronquiolite. E aí você vai no processo, porque começa a ser jogado dentro do corpinho dessa criança agentes imunológicos que vão tentar combater esse vírus que está ali dentro. Quando esse processo começa a acontecer, ele tem um tempo de acontecer e o mais, que é o mais trabalhoso, é a individualidade da criança. Você vai pegar um bebê que nunca teve, é a primeira gripe dele, ele vai funcionar de uma forma. Mas e esse bebê que nunca teve, é a primeira gripe dele e ele tem pais que são asmáticos, ele vai funcionar de outra forma. Ele é um bebê que nunca teve, os pais não são asmáticos, não tem doença respiratória, mas ele vive num ambiente úmido, com infiltrado, mofado. Pode ter um outro caminho também. Não, esse bebê nunca teve, é o primeiro quadro. Ah, só tá com meleca no nariz aqui, mãe, segue aí, ó, pediatra, não tem nada, tá tudo bem. Vi lá, melequinha no nariz. Acho que tudo bem. Não faço uma orientação para ela de limpeza, não faço uma orientação de como dormir melhor esse bebê, não faço uma orientação de como ela, quanto mãe, se está amamentando, como ela também deve amamentar esse bebê, se ela vai forçar ele a mamar muito, se ela vai aceitar que esse bebê não vai mamar tanto quanto ele mamava em outros momentos, e isso não vai tirar a condição dele, mas vai, pelo contrário, ajudar ele a aceitar melhor aquele leite que ele reteve, mesmo que tenha sido menos do que ele mama normalmente. Isso faz parte do conhecimento da clínica. Porque os processos vão acontecer. Então vem inflamação, acontece vascularização aumentada naquela área, o fluxo ele fica mais lento, aumenta a permeabilidade, vai entrando líquido, fazendo edema, e também entrando os agentes que vão trabalhar para combater esse vírus. Dependendo de como ele fica e quanto tempo ele fica ali naquela ação e como aquilo aconteça sem a nossa ajuda também, pode gerar uma necrose troncosa bronquiolar. E aí, ou seja, você tem a perda de função ali. Aquilo ali sendo mantido, lá na frente você tem outros problemas também. Mas tudo bem, a gente não vai falar lá na frente, que lá na frente pode ser em outro momento. E aí, a obstrução predominante respiratória dos bronquíolos acontece, e aí caracteriza-se pelo início agudo da infecção. E aí é aquele tempo que você vai começar a controlar. Bom, se ele está na fase aguda, quanto tempo mais ou menos dura essa fase aguda e o que pode acontecer nesse período da fase aguda? Ah, não, essa criança já tem tantos dias, vão entrar com antibiótico. Antibiótico, entrou com antibiótico, o pediatra entrou com antibiótico, você concordou porque você juntou as informações, a secreção está amarela, é infecção. Você colocou uma química nesse corpo, esse corpo que estava trabalhando, metabolizando um vírus, agora tem que trabalhar para receber uma química externa que ele não estava preparado para receber. Ou seja, você ainda pode atrapalhar a resposta dele que ele estava dando para o corpinho. Mas ele está taquipneico, ele está taquipneico há 5 dias. É resposta do corpo dele, é importante que ele fique taquipneico. Ele precisa ficar taquipneico para trabalhar a defesa que ele está ali gastando para fazer isso. Eu vou precisar trabalhar melhorando essa biomecânica para evitar que ele fique mais tempo nessa taquipneia, ou mais tempo na supertaquipneia, ou mais tempo alterando a biomecânica dele quando ele está nessa taquipneia. É esse trabalho que eu vou fazer. Eu não vou conseguir mudar isso no tempo do vírus, mas eu vou trabalhar para tentar fazer com que ele fique mais baixo. Eu vou orientar a mãe às limpezas, eu não vou deixar essa criança o tempo todo na taquipneia máxima. Como eu vou evitar isso? Ela vai fazer a limpeza nasal, com soro no nariz da criança, ela vai puxar com coisa frita que vai ajudar a deixar desobstruída essa via aérea alta, ela vai dormir com o bebezinho em pé com ela, vai dormir. Ah, mas a mãe está exausta. Vai revezar com o marido, vai revezar com a avó, vamos trabalhar, porque é o quadro que o bebê está vivendo. A gente vai trabalhar para evitar esse corpinho de ter que sofrer, né, com mais, fora o vírus que ele está trabalhando, para receber uma medicação que ele vai ter que dar conta de metabolizar tudo aquilo e depois ver como é que ele vai ficar depois daquilo tudo. Agora, é claro, Lorelai, então a criança nunca toma medicação? Não, gente, aí por isso que é importante a gente entender esse tempo da fase aguda. É a fase aguda, mas em que situação esse bebê está? Ele está numa inflamação que não é não só obstrução, ele tem uma inflamação tão
não tem como. Ah, não, ele está chegando numa situação que ele não está dando conta. Ele está engasgando mamando. Então tem vários sinaizinhos que a gente precisa pontuar para poder seguir o caminho. A tosse também é um mecanismo de defesa. E aí, é claro que quando o bebê não tem quando a criança não tem uma capacidade biomecânica que favoreça ela de expectorar, de ganhar volume, de mobilizar aquela secreção adequada, a tosse vai ser seca, porque ele está tentando soltar aquele ar que ele não está conseguindo soltar. E ele vai tossir. E aí, sim, a gente precisa intervir nessa tosse. Vai ser com medicação, vai ter com fisioterapia, vai ser orientação de posicionamento, mas vai ali acontecer tosse, coriza, evolui taquipneia e sibilância. E podendo haver, sim, desconforto respiratório, importante ou não. Então, os vírus, se eles se multiplicam nas células epiteliais ciliadas. Aí a gente colocou um desenho mais ou menos de como acontece, né? Inflamação aguda, o edema, né? Da mucosa, aqui, ó, quase não passa ar, tá vendo? Porque já teve muito líquido e fora os elementos imunológicos que estão tentando trabalhar ali contra o vírus. A barreira já fica mais fácil, né, de acontecer essa permeabilidade. Isso é um trabalho de defesa do corpo, mas a gente vai juntando forças para ajudar esse corpo a combater de forma mais organizada o vírus. Enquanto ele vai passando pelo processo que altera o sistema dele, a gente entra ajudando esse corpo para ele trabalhar melhor. E aí a gente vai trabalhar muitas vezes, a fisioterapia remove, às vezes você vai receber prescrição de fisioterapia escrito assim, clearance mucociliar adequadamente, adequado. É assim, a gente vai fazer isso sim, mas a gente não sinceramente vai fazer isso aspirando, né? Às vezes muitas vezes a gente vai fazer trabalhando melhor essa biomecânica e a resposta dos pais é o quê? Nossa, depois que ele fez fisioterapia, ele agora está tossindo mais produtivo, está tossindo mais, eu estou sentindo que ele está mobilizando mais. E a gente condicionou esse corpo através do brincar, do tocar, do manusear, usando o LPA, esse movimento. E aí, assim, eu acho que é interessante a gente entender também um pouquinho dos vírus, né? Às vezes, os quadros, eles podem começar com alguns sintomas e pode, de alguma forma, querer excluir a parte respiratória. Então acho que é importante a gente também entender e também entender que a parte respiratória às vezes vai ser pior por conta de um vírus específico que pode trazer essas alterações relevantes. Então vamos lá, o vírus sincicial respiratório ele é o mais comum, é o que a gente mais vê e é um dos mais graves também. E o que é ruim do sincicial respiratório é que ele, em mais ou menos 20 a 30 dias você pode ter outra vez. Ou seja, você não fica imunizado, né? O bebê tem o vírus, ele vai, às vezes interna, vai para casa, sofre um novo processo, não necessariamente você vê assim, mas ele não teve, parece que não teve com ninguém gripado, não sei o quê. O vírus, ele se contamina do vírus, em menos de 30 dias ele pode ter outra internação pelo próprio quadro viral. E pior, né? Um pulmão que já está inflamado previamente não é importância, ainda mais dependendo da idade. Ele é um dos principais vírus de internação, tá? O sincicial é o mais comum de internação. E ele tem uma situação específica que fala em alguns artigos, que ele é um vírus que pode ficar até 2 anos uma resposta de hiperreatividade. É um dos vírus mais fortes nesse quesito de hiperreatividade. Se o bebê também tem um dos artigos que falam que se o bebê tem com menos de 4 meses, é uma grande chance desse bebê também desenvolver asma, por conta da ação inflamatória, né, da lesão que ele faz dentro desse tecido. O adenovírus é um vírus, engraçado, ele é bem grave, mas tem um artigo que fala que ele, nas serologias em crianças a partir de 5 anos, praticamente 75% dessas crianças tiveram contato com o vírus. É um vírus muito comum e só que ele tem umas ações bem graves, inclusive ele pode levar até morte de todos os sistemas do corpo, né? Ele tem ação na parte respiratória, na parte ocular, na parte urinária e na parte cutânea. E em alguns casos, a gente até teve uma situação que a gente viu, né, crianças internando com adenovírus e que crianças nessa unidade tiveram adenovírus que já estavam internadas, mas que eram prematuros,
Isso também é uma questão que pontua em todos os vírus praticamente. Todas as crianças que têm mais possibilidade de agravamento do vírus, né, de agravarem como prematuros, cardiopatas, crianças que têm a imunidade ruim ou têm alguma doença crônica respiratória grave, elas ficam muito mais exacerbadas normalmente que qualquer um desses vírus. Mas o adenovírus, a gente viu uma situação de uns pacientes que estavam internados nesse hospital, tinha internado alguns bebês prematuros que pegaram o vírus, né, por cruzamento de infecção e infelizmente foram a óbito. O vírus para influenza, ele é um vírus mais comum no terceiro ano de vida. Não, o rinovírus eu passei, né? O rinovírus, ele é um vírus também bem ruinzinho nessa questão da possibilidade da criança ter a asma, ter a gravidade, né, da doença crônica. Então, normalmente, os bebês que contraem o rinovírus, eles sempre normalmente desencadeiam o bebê chiador. Então, é um vírus também bem chatinho nesse quesito. E o parainfluenza tipo 3, que é um vírus mais comum no verão, na primavera e verão. E um vírus que também tem essa questão da possibilidade de ser o bebê chiador mais pra frente, mas ele também tem muitos quadros de pneumonia e otite, tá? São uma das complicações do parainfluenza, tipo 3. E os menos frequentes, que é a influenza A e B, e parainfluenza 1 e 2 e o metapneumovírus. O metapneumovírus, ele é um vírus que, para bebês pequenos, eles têm vindo com uma força muito grande, porque tem um estudo que fala das porcentagens de complicações e ele tem uma porcentagem muito grande de pneumonia e agravamento da bronquiolite aguda. E aí a gente tem um caso clínico que foi o nosso caso de sucesso recente não, um dos que a gente conseguiu pontuar bem a história. Esse bebê, ele tem um irmão mais velho, a história familiar é de doenças respiratórias, a mãe teve vários episódios os pais falam, né, bronquite na infância, e o primeiro quadro dela acho que foi com 2 a 3 meses de vida, e ele nasceu quando ela me chamou para atender. Eu tinha atendido o irmão mais velho, quando ele teve uma internação com 6 anos, aí eu atendi e depois nunca mais vi, passaram 2 anos e ela teve esse bebê. E aí a história é o seguinte, ele veio com um quadro de coriza na semana anterior, ela falou comigo no domingo, e tinha tido uma febre na quinta-feira. E aí esse foi o primeiro atendimento dele, a pediatra, ele fez essa piora no final de semana, né, roncos na respiração, ele fazia muito ruído dormindo e acordado e tinha dificuldade para mamar. E aí a pediatra falou, não, marca com a fisioterapeuta e vamos começar. E aí a gente fez o tratamento com ele tinha uma frequência respiratória aumentada, obstrução nasal moderada, ele tinha roncos de transmissão, ou seja, o pulmão não tinha secreção. E aí ele dormiu durante o atendimento, não tossiu e a aspiração veio com grande quantidade de secreção. Final limpa e a frequência mais baixa. Aí no segundo dia o relato era que ele mamou melhor, a frequência ainda um pouco mais alta, a obstrução ainda aparecendo, saturação boa, roncos, aí já começou o pulmão, ó, um pouquinho de barulho. E aí, secreção em grande volume. Sem medicação, tá? A pediatra não viu esse bebê, ela indicou pra gente e a gente foi tratando e relatando pra pediatra, passando pra ela como ele estava evoluindo. Terceiro dia, mamando melhor, dormindo melhor, estava no momento do atendimento algo sonolento, frequência abaixou um pouquinho aqui, mas aí olha como é que ele estava, já tinha esforço, obstrução estava ali, estertores difusos, foi limpando conforme ele foi tossindo, durante o manuseio ele foi tossindo, foi limpando os estertores, aí apareceu muito sibilo, foi feito o procedimento primeiro da limpeza, a mãe foi sugando com olozefrida e depois a gente fez a aspiração. Saiu uma média quantidade de secreção mais espessa. A frequência caiu para 50 e aí ele ficou limpo no final, sem esforço e dormiu. A mãe achou ele muito melhor, achou que não precisava de atendimento no dia seguinte. Eu falei, não, ele estava sibilando, foi o dia que ele sibilou, a gente precisa saber como é que ele ficou. Falei com a pediatra não se manifestou, deixou a gente seguir o tratamento. Falei pra mãe, olha,
E aí isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, né? Eu falo, olha, fala para o pediatra que hoje ele estava sibilando. Então acho que vale posicionar para ela, porque se ela quiser fazer medicação, né, ela é a pediatra da criança. A pediatra não fez, manteve com a gente. Orientada às limpezas, a mãe continuou fazendo. Por fim, esse foi o último dia de atendimento dele, então foram 5. Ele ainda tinha uma frequência mais alta, mas estava mamando muito bem, ativo, reativo, acordado. A ausculta tinha uns ronquinhos de transmissão, ao final limpa e a frequência como baixou. 44, a aspiração já veio com menos secreção. Não está aqui, mas era um pontinho para 4 mais. Nesse dia eu ainda falei para ela, vamos ao intervalo amanhã e a gente vê no próximo dia. No sábado ela tinha um evento, a gente tentou marcar, mas ela já estava achando que melhor achou que não precisava. Tá bom, então me fala amanhã, será domingo, uma semana, né, de 4. E aí ela falou, olha, Lorelai, tá muito bem, acho que não precisa, ele é meu vizinho, mora perto da minha casa. Encontrei com ele na semana, ela falou, tá ótimo, não tem mais nada, tá dormindo bem, mamando bem, não fez mais barulho, tá ótimo. Sucesso total, né? Primeira bronquiolite, só fisioterapia, assim, nem precisou ir na médica, mas a médica não tem nenhuma questão com a gente, não, isso não é um problema para ela, e tá tudo bem. E aí aqui, esse é um raio-x de um bebê com bronquiolite, sem nenhuma questão a mais do que somente bronquiolite. Insuflado, né? Você vê aqui, ó, pelo diafragma um pouquinho mais alto e um pouquinho de infiltrados aqui dos dois lados. E agora, Carolzinha. É muito importante entender essa fisiologia da bronquiolite para a gente entender o que acontece na caixa torácica do bebê, que é o que a gente vai falar agora. E qual é a importância da avaliação biomecânica para a gente nesse caso de sucesso, por exemplo? Nessa criança que a gente encontrava taquipneica, que a gente encontrava com a caixa torácica elevada, que estava começando a sibilar, começando um quadro de bronquiolite, e a gente não precisou usar bronquidilatador, não usou corticoide, a gente sabe que corticoide não é indicado no primeiro caso de bronquiolite, mas muitas vezes os pediatras usam. E a gente, esse caso dessa criança, no final eu vou mostrar para vocês a porcentagem dos nossos atendimentos. Esse caso não é raro acontecer aqui pra gente. A gente tem muitas crianças que passam por um quadro de bronquiolite que é acompanhado pelo RTA e não usa medicação, não usa bronquidilatador. E com o nosso olhar, a nossa visão dessa caixa torácica elevada, que a gente sabe que essa criança hiperinsuflando vai piorar padrão, vai piorar esforço, a gente trabalhando isso, a gente consegue melhorar muito a evolução dessa bronquiolite. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos vídeos, eu espero que passe. Se está aparecendo a foto, eu acho que vai passar, vamos ver. Espera aí, eu só não quero o áudio. Como é que eu tiro aqui? Eu quero mostrar para vocês olharem um pouco a biomecânica das crianças nos... nesses quadros de bronquiolite. Essa criança está distorcendo, está com o ombro elevado, já a caixa torácica completamente hiperinsuflada. Primeira bronquiolite, 4 meses, sincicial e muito medicado. Microfone. Viram? Não. Criança de 4 meses, primeira bronquiolite, era vírus sincicial respiratório e foi absurdamente medicada. Criança que foi para emergência, veio para a gente após a ida para a emergência. E aqui, o segundo vídeo, pouquíssimos minutos depois ao início do atendimento. Ainda tem um pouco de tiragem subcostal. Isso aí não foi no final, tá? Não foi no final do atendimento, devia ter uns 20, 30 minutos de atendimento. A criança dormiu, que é o que a Maria sempre fala, é o que a gente quer. A gente quer o relaxamento desse corpo. Essa criança está tensa, está respirando com dificuldade, está aprisionando o ar, está com aquele tórax lá em cima, aquela situação de tensão. Eu preciso respirar. E aí,
a criança relaxa, dorme, a gente consegue trabalhar essa musculatura respiratória, que é o que a gente quer que ele respire de uma forma tranquila, para ele conseguir ter energia para combater esse quadro infeccioso. Esse foi o último atendimento. Sandro, cadê o Sandro? Tá? Foi. A forma delicada de tirar a mão sem a criança levar um susto, sem sentir, para elevar a caixa torácica de novo e pensou, vai, não trabalho, foi tudo pro legal. Então, assim, essa criança aqui já tinha 1 aninho, primeiro quadro já tinha feito quadro de IBS superior, mas primeiro quadro de bronquiolite, já com o tórax, assim, bem elevado, já com o externo já um pouco mais proeminente, tem história de asma na família, o irmão mais velho tem asma, o ombrinho é elevado e olha o abdômen, gente, esse diafragma, coitado, nem entra. Essa criança, eu coloquei para vocês verem a distorção torácica que ela faz, uma distorsão importantíssima. Essa criança já era o 3º quadro, tá? Eu já estava fazendo hiperreatividade bronquial, ela começou a acompanhar comigo depois de uma internação por bronquiolite, depois fez uma hiperreatividade bronquial, depois fez uma nova infecção viral. Ela foi acompanhada depois durante 3 meses e recebeu alta da fisioterapia. Mas quando eu encontrei essa criança, o ombro era piercing de orelha, caixa torácica lá em cima, e aí eu conversando com a mãe, mostrando essa alteração biomecânica, e a mãe falava, nossa, mas ela dorme super mal, mesmo não tendo secreção, ela para de mamar porque ela cansa, mesmo não tendo secreção, mesmo não estando na crise, mesmo não usando medicação, e a gente consegue mostrar com a foto, como a Aline falou, a gente sempre tira uma foto, principalmente quando tem uma alteração biomecânica importante, né? A gente tira uma foto antes, às vezes muitas das vezes, no final do atendimento você tira outra foto e já tem uma resposta absurda, principalmente nessas crianças. Nela não, porque já tinham bastante fixações, mas uma criança de primeiro quadro, você consegue mostrar ali na hora o resultado, não que você tenha que mostrar o resultado para a mãe, mas conforta a mãe ver o resultado da melhora dessa criança. Essa daqui, na verdade, está um pouquinho fora de ordem, tá? Porque esse vídeo era para estar aqui. Essa criança com 3 meses, esse é o 2º vídeo, ela já tinha 5 meses, fez 2 internações, uma por cisticial, outra por adenovírus, na segunda foi por adenovírus. Ela ainda estava no período de hiperreatividade bronquial pós-viral pelo cisticial. E aqui, esse vídeo aqui foi na 2ª internação. A setinha estão dando, então tá. E esse vídeo aqui foi na 1ª internação. Então, assim, essa criança ficou 6 meses sendo acompanhada pela fisioterapia. Com certeza fez um remodelamento alveolar aí, que qualquer espirro que ela dá, ela sibila. Então, esse pulmãozinho, essa caixa torácica deu trabalho pra gente, porque essa criança internou numa UTI que tem atendimento com a RTA, que é de uma grande amiga nossa, que é a chefe, que é a Dani. Então a Dani, assim, teve um olhar, um acompanhamento com ela super de perto pra gente conseguir, já na 2ª internação, trazer essa criança para ela não piorasse, porque a gente sabia que o prognóstico dela não seria um dos melhores por conta desses 2 vírus, dessas 2 internações que ela teve. E aí, o que eu mostrei esse vídeo para vocês? Para mostrar o que acontece com esse tórax, que a gente consegue melhorar tanto, consegue ter esses desfechos maravilhosos com a RTA, que é completamente oposto que aquele guideline mostra, que a gente tem que fazer artigos para eles terem um novo guideline para mostrar que a fisioterapia melhora sim na bronquiolite, que não vai aprisionar ar, que não vai gerar broncoespasmo, porque tem muitos hospitais que você, criança com bronquiolite, chega na emergência, a fisioterapia contraindicada, não faz fisioterapia. Se a criança tem broncoespasmo severo com asma, não faz fisioterapia. O fisioterapeuta não toca enquanto a criança estiver com broncoespasmo. Gente, quer coisa melhor? Não precisa de aerolina, não precisa de beta-2, quer coisa melhor que um RTA, uma ajuda índice para tirar uma criança de broncoespasmo? Então, assim, ter esse olhar biomecânico na bronquiolite é o que a sociedade precisa entender hoje. Então, vamos fazer um novo guideline de bronquiolite para que esses médicos saiam da faculdade sabendo a diferença. Gente, eu fiquei encantada com a apresentação da Aline, porque
é muito palpável o que ela fez. Você vê a diferença de uma pessoa leiga falar, não, mas eu me sinto muito melhor quando me tocam de uma forma que eu consigo respirar melhor, e não da forma que me apertam para eu soltar catarro, que é a nossa antiga visão, né? Ainda bem que quase todo mundo aqui não é mais, espero todo mundo. Então a biomecânica ela começa a ser alterada muitas vezes pelo esforço, mas existe um aprisionamento de ar que é fisiológico, que a criança precisa aprisionar um pouquinho de ar para chegar a ventilação naqueles alvéolos mais distais, para ela conseguir ventilar melhor as áreas que são um pouquinho mais colapsadas com essa inflamação. Então, não é de tudo ruim o aprisionamento de ar. O problema é quando ele se torna estático, que eu vou falar para vocês um pouquinho da diferença do aprisionamento de ar, da hiperinsuflação estática e hiperinsuflação dinâmica. O bloqueio inspiratório é o que leva esse volume a ficar pequeno. Quando a criança hiperinsufla, começa, porque hiperinsuflação não hiperinsufla e fica. Não, ela começa assim, aprisiona um pouquinho, aprisiona mais um pouquinho, aumenta a taquipneia, começa a taquipneia, começa o esforço e a criança não está conseguindo ventilar, então ela aprisiona. E aí é uma escadinha, vai subindo, vai elevando a caixa torácica, até que está ali não sobe mais, não é para o infinito, não é um balão que vai sair voando. Então, essa hiperinsuflação estática, que depois que ela chega ali, ela fixa, porque essa musculatura fica presa, ela se dá pela hiperinsuflação dinâmica, que caracteriza pela taquipneia, que é a frequência respiratória, pelo esforço e pelo grau de inflamação, que é o quanto de ar que você vai aprisionar de acordo com o nível inflamatório. E o que se dá, que é o encurtamento dos músculos inspiratórios, que fixa essa caixa torácica numa postura de elevação. E a elevação das costelas inferiores, a gente sabe que quando elas abrem, o diafragma retifica, perde a zona de justaposição, reduz, e ele não. Olha como é que ele vai expandir se ele está completamente esticado, se ele está estirado ali naquela costela, ele não tem alongamento. Então a caixa torácica elevada, costelas inferiores abertas, onde essa criança vai respirar? Lá em cima. Então vai elevar a caixa torácica, encurtar a musculatura acessória, vai respirar ali, penduradinho no capite. Então, assim, a gente tratando isso é o que a gente maravilhosamente vai conseguir de resposta com essas crianças. Esse raio-x é um raio-x raro, é um diafragma em ladeira. Isso aqui é uma hiperinsuflação gravíssima no bebê de 3 meses com bronquiolite. Uma pneumologista, que é a pneumologista dessa criança, que mandou esse raio-x, que indicou essa criança pra gente. Essa pneumologista viu esse raio-x uma vez na vida dela, essa é a segunda vez, que é, assim, hiperinsuflação gravíssima. Na hora que a Lorelai mostrou, ela falou: você sabe o que é isso, Carol? Eu falei: não sei, uma telectasia, não sei, eu nunca vi um diafragma dessa forma, nunca. E essa criança é completamente hiperinsuflada, e é isso que vai acontecer. Se a gente não desce essa caixa torácica, como é que essa criança vai ficar aqui pra frente? Como é que ela vai respirar com essa caixa torácica lá em cima? Vai ser uma criança que vai ficar assim para sempre, vai andar com a gente na rua, e vai passar por ele na rua com 8 anos, um robozinho que vai ter uma cifose, que vai ser aquela criança zoada que sofre bullying na escola, porque hoje em dia a gente sabe as alterações posturais nossas que a gente vê no curso básico, gente, que é prova maior do que o curso básico. A gente começa a se atender no curso básico, a gente vê como a gente é ruim. Gente, eu fico chocada como a gente é ruim, como a gente é torto, como a gente é compensado, como te toca, gente, não sinto nada, me toca que, meu Deus, que dor. Porque a gente tem alteração postural da infância, de alguma coisa. Nesse último básico que teve semana passada que eu acompanhei, uma menina assim, que ela fazia vagotonia, começava a fazer manobra circular externo, ela começava a sentir dormência, ela ia como se fosse desmaiar, perdia um pouco a consciência. E a Maria Ângela perguntou: você fez doença respiratória? Tem história na família? Começou a perguntar, e ela tinha um ombro completo, o ombro onde começava a ficar dormente era extremamente mais elevado. E a Maria Ângela perguntou e nada, você nunca caiu, nunca quebrou nada. Ah, minha mãe falou que quando eu tinha 4 anos, 8 meses eu caí, quebrei o punho. 8 meses a criança engatinha.
Então você imagina, ela tem, vamos colocar, 24 anos para estar fazendo a entrar no mínimo. Gente, essa criança, essa pessoa, foram 24 anos andando, ela começou a engatinhar, depois tirou o gesso, com certeza ela não fez fisioterapia, né, 24 anos atrás. E aí essa criança já foi levando compensações que hoje em dia ela tem uma alteração postural que levou a uma manobra vagal durante o atendimento, porque ela tem toda dura, toda compensada. Então a gente sabe que se as crianças não forem tratadas, elas vão ser futuros pacientes de quem trabalhar com alteração postural em adulto aqui, porque isso vai acontecer. De alguma forma o corpo vai compensar, porque o corpo ele foi feito para estar de um jeito. Se ele está trabalhando de outro, em algum lugar vai levar a retração, a encurtamentos, e esse paciente vai ter alterações posturais. Não sei porque eu fui para esse lado, mas eu precisava falar que nós todos somos tortos por algum motivo. A gente achou uma tese de doutorado da Universidade do Paraná, da Federal do Paraná, que fala, eles fizeram uma análise dessa hiperinsuflação, que eles explicam essa hiperinsuflação estática e hiperinsuflação dinâmica, que eles colocavam eletrodos, tiravam aquelas fotos e viam tanto crianças quanto pacientes asmáticos que faziam hiperinsuflação, e eles fizeram assim, um relato magnífico, tá? Tem a referência no final para vocês, tá? Assim, um relato magnífico do que é hiperinsuflação, e a gente decidiu botar isso na nossa palestra, porque cai muito bem com o que a gente aprende no teatro, que a gente vê de biomecânica. E ele mostra que eu falei um pouco no início, que a hiperinsuflação em pequenos graus é uma estratégia ventilatória. Até os 4 anos de idade, a gente aprisiona ar por vários... Estou com medo. Aprisionei. Então tá aqui, tô com vontade de fazer xixi. Quero fazer xixi. Aprisionei. Então, assim, a criança também, na doença respiratória, o aprisionamento, ele é fisiológico. Ele só não pode ser estático até aderir à musculatura. Ele ajuda a manter abertas pequenas vias aéreas para distribuir melhor a ventilação alveolar. A permanência dessa hiperinsuflação, porque ela é fisiológica, a permanência dela que vai resultar na distribuição normal do volume corrente, que vai ficar naquela respiração apical e vai reduzir o volume corrente, alterando o comportamento estático e dinâmico abdominal, que foi aquilo que eu falei para vocês, que é a forma como esse tórax vai ficar. E a presença da hiperinsuflação é uma das principais responsáveis pela sensação de dispneia. Por quê? Se eu estou lá no meu limite de expansibilidade, ou quase no limite, para onde eu vou? Não tem para onde ir. Então o volume corrente é pequeno, essa expansibilidade pulmonar é reduzida, então os pacientes têm a sensação de dispneia. E o estreitamento agudo das vias aéreas, ele associa-se à hiperinsuflação dinâmica, porque na hora que você vem, aprisiona no esforço, você vai e faz aprisionamento já estreito das vias aéreas mais proximais. E ao final dessa cadeia de compensações mecânicas, a sustentação dessa atividade tônica muscular inspiratória persistente durante a expiração, que faz esse tórax ficar nesse local. Então, o que a gente vai fazer? O tratamento da bronquiolite é basicamente abaixar essa caixa torácica, reposicionamento costal, apoio tóraco-abdominal. Gente, se a criança estiver no esforço, a gente não vai levar mais carga para essa caixa torácica. A gente vai tirar essa criança do esforço, fazer ajudainhos, trazer essa criança para o melhor momento dela. Se ela dormir, maravilhoso, que a gente vai conseguir fazer muito mais coisa. Depois que ela sair do esforço, que a gente vai descer essa caixa torácica, reposicionar essas costelas, dependendo do tamanho da criança, que o bebê é muito pequeno, eles vão respirar lá posterior, não tem mais para onde expandir, aí vai levar um pequeno braço. Então, o nosso trabalho nesse reposicionamento, a gente vai evitar essa piora progressiva. Mas Carol, no dia seguinte eu voltei, a caixa torácica está em cima de novo. Sim, se você não tivesse ido no dia anterior, nós estaríamos no hospital, estaria de apneia, estaria fazendo aerolinho de 3 em 3 horas, estaria com uma dose dobrada, dose máxima de um corticoide? Sim, pode ser que sim, porque se essa caixa torácica estava ali em cima, se a criança dorme, não consegue mamar, pode desidratar, pode piorar o esforço. Eu reposicionei, abaixei a caixa torácica, a criança dormiu melhor, relaxou. Sim, ótimo, é isso que a gente quer. Se isso não acontecer, gente, evolução da doença. Infelizmente, a gente
esses vírus que a Lorelai falou são vírus que podem, dependendo da resposta imune, o paciente responder super bem, o paciente responder com uma resposta inflamatória absurda, que a gente sabe que os piores dias da bronquiolite são entre o terceiro e o quinto. Essa criança que a Lorelai mostrou foi clássica, que o terceiro dia sibilou, o quinto dia já estava muito, muito melhor, alta na fisioterapia. Então, assim, a gente trabalhar essa caixa torácica para que ela volte a uma postura mais fisiológica possível, para essa criança conseguir gerar esse volume pulmonar, vão trazer vários benefícios além da dispneia, da melhora da dispneia. Deixa eu acelerar aqui porque eu fico nervosa com a Júlia mostrando aqueles números. Ainda tem muita coisa para falar. A gente aumenta o volume pulmonar, que vai favorecer a melhora da troca gasosa e melhorar a expectoração. Claro, gente, o que as pessoas querem? Tirar catarro. Pra gente é consequência. Porque a gente melhorar o esforço, aumentar o volume pulmonar, é óbvio que a secreção vai sair. E claro, gente, se a criança está extremamente obstruída, aspirar. Mas aspirei, a criança ficou irritada, leva o caixa torácica, pega no colo, vai lá, reposiciona, orienta algumas coisas as mães, assim, elas vão fazer com todo o amor do mundo que elas querem o melhor para o filho delas. Reduzir o desconforto, reduz o gasto energético e favorece a melhora da resposta inflamatória, porque o organismo ele não vai gastar tanta energia para respirar, ele vai gastar energia para combater a inflamação. Então, você direciona o gasto energético. E evita, né? Você direciona o gasto de energia da criança para trabalhar nessa resposta inflamatória, você diminui diminui o tempo do quadro infeccioso, dependendo, porque tem vírus que é clássico, são 10 dias. Mas a melhora clínica da criança é importante a partir do quinto. Então, a partir do quinto, essa criança tem que estar muito melhor. E a melhora visível ali do desconforto, porque a bronquiolite é aquela coisa de tiragem intercostal, irritação de fúrcula, a criança com mais esforço faz distorção, se tiver obstrução nasal e for muito pequenininho, vai distorcer mesmo sem que ela escuta. Então, assim, a melhora, você entregar aquele bebê para a mãe com esse bebê sem esforço, ou com esforço leve, aquilo para ela vai ser um acalento e isso vai gerar um ciclo de melhora, tanto para a mãe quanto para o sono dessa criança. E criança que amamenta, então, gente, o leite da mãe, ele reflete tudo que a mãe está sentindo. Então, se a mãe está angustiada, isso vai refletir. Às vezes as mães param de amamentar nesse momento, assim, porque para de produzir leite ou empedra. Então, você trazer aquela tranquilidade para a família é muito importante para a melhora desse bebê. E a gente fez uma análise dos dados da nossa empresa, dos meses de pico de bronquiolite, que foi de... Oi? Quantos? De abril a junho desse ano, a gente queria trazer 6 meses de sazonalidade de inverno, só que isso dá muito trabalho. E agora a partir de agora, a gente vai ter um banco de dados, então isso vai facilitar muito trazer números, né? E foram atendidos 653 pacientes nesses 3 meses. Desses 653, 278, o que equivale a 42,57%, foram diagnosticados com bronquiolite. Diagnóstico de bronquiolite clínico, né? Broncoespasmo, expectoração, não necessariamente foi no hospital, não necessariamente fez um swab para ver qual era o vírus e não necessariamente foi ao médico, como essa criança que a gente pegou não foi ao médico. A mãe liga para o médico encaminha e a gente tem esses desfechos maravilhosos que a gente tem com os nossos pacientes. A idade desses pacientes é entre 15 dias e 2 anos, 32% deles entre 5 e 8 meses. E a média de atendimento por criança, 5 atendimentos. Eu vou explicar para vocês. Tem crianças que fazem 3 atendimentos, tem alta. Tem crianças que vão fazer um mês inteiro, fazem 12, 15 atendimentos, 20, porque desenvolve a hiperreatividade bronquiopós-viral, pelo que a Lorelai falou, história de família, o vírus detona, então, assim, resposta do organismo da criança. Então, puxa essa média, de repente... Essa é mais ou menos a média mesmo, porque a gente fez um cálculo, somou e dividiu. Então, tem criança que fez um atendimento, tem criança que fez 2, tem criança que fez 18. Então, isso é a média mesmo de atendimento da bronquiolite. E dessas seguiu fazendo. muitas delas
Porque vocês vão ver quantos por cento desenvolveram hiperreatividade brônquica pós-viral, por N fatores, tá? E 29,5% eram VSR, porque na verdade boa parte dos que vão ao hospital, que fazem swab nasal, quase todos foram diagnosticados com VSR. Tem uma porcentagem que eu nem botei, 4% foram influenza, tá? E aí, a gente tem, e nem dá pra ver direito, mas eu vou falar pra vocês. A gente teve 32,73% dessas crianças com bronquiolite desenvolveram hiperatividade brônquio pós-viral. Precisaram de acompanhamento posterior, algumas são acompanhadas desde a sazonalidade de outono até hoje, às vezes a gente vai nem conseguir dar alta, a gente ameaça dar alta, 15 dias sem FISA, a criança vai ratear de novo. Por quê? Não porque a gente não está atendendo direito, porque essa criança é suscetível a uma infecção, mudança climática, começa a corizar nariz, se tiver uma predisposição a ser asmático, vai se bilar por qualquer coisinha. Então, boa parte das crianças desenvolve hiperatividade brônquio pós-viral. O que também, esse número é bem parecido com o número de crianças com RSV, que diz 30%. 32% das crianças desenvolvem hiperatividade brônquio pós-viral. Então, pode ser que tenha alguma relação, né? Isso a gente não estudou, a gente não analisou. Pode ser que a gente depois encontre isso. 6% das crianças internaram, dessas 278 com bronquiolite. Dessas 278, 6% internaram. 14,95% vieram pra gente pós-internação, então saíram do hospital e indicaram continuidade no atendimento de fisioterapia. 9% fizeram fisioterapia 2 vezes ao dia. A gente avalia isso de acordo com a criança está muito secretiva, está com desconforto, não tem inapetência, a criança está se alimentando bem, está saturando bem, a gente consegue segurar essa criança em casa, fazendo um número maior de fisioterapia, às vezes a gente faz até 3 vezes ao dia. E a gente consegue segurar. Acho que dessas crianças que a gente fez várias vezes, nosso índice de internação é quase nulo, né? É muito pouca criança que interna, mas a gente vê a necessidade de um segundo atendimento no dia, muitas vezes. E quase 10% dessas crianças não usaram medicação. 27 crianças, né, 273, 27 crianças não usaram medicação. Foi só o acompanhamento, trabalhando na biomecânica, essa criança conseguiu se defender sozinha, conseguiu combater a infecção, conseguiu passar por aquele período de hiperinsuflação, a taquipneia, melhorar o desconforto dela com o atendimento sem ter nenhuma repercussão e não precisar da medicação, porque, como eu disse no início, assim, broncoespasmo a gente trata com antitério também, né, gente? Então, esses nossos desfechos é muito bom, porque nós não somos sozinhas. A gente tem 16 pessoas com a gente. Então, não é só a gente que está lá, não é só a gente que atende. Então, nós temos braços que fazem isso por nós. E a qualidade do atendimento e a troca que a gente tem com esses fisioterapeutas, ela é extremamente importante, porque hoje, se for um final de semana, um feriado, pode ser que na sexta não uma pessoa, no sábado outra, no domingo outra. E como que a gente tem uma melhora tão pouco, com mãos tão diferentes? Se a criança estivesse no hospital, tem várias pessoas de plantão, é mais ou menos a mesma coisa. Só que a gente alinha o atendimento, a gente mantém o raciocínio, a gente conversa muito com as mães, conversa muito com os médicos, muito com os terapeutas. Então, é um atendimento, é um acolhimento global, é um desfecho que a gente tem como equipe, não só equipe de fisioterapia, equipe de família, médico e fisioterapeuta. Oi? Multidisciplinar, porque é aí que a gente consegue uma boa resposta. E é isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje, gente. Mostrar que é completamente possível a gente tratar a bronquiolite sem aqueles desfechos dos artigos do início, né, que a fisioterapia é contraindicada. Os nossos médicos hoje, todos eles conhecem o RTA, eles indicam pacientes posturais pra gente. A criança já teve crise de asma, está fora da crise há 2 anos, mas tem uma alteração postural importante, preciso que vocês tratem. E a gente tem recebido paciente que já teve problema pulmonar na primeira infância e agora chega pra gente já com alteração postural. Então, isso é uma realidade muito legal que a gente tem hoje.
aqui são as referências e aqui são os anjos que acompanham a gente nessa jornada, essa galera toda aí. E tem 90% aqui hoje. Levantem a mão aí, galera, dá tchau aí, todo mundo. Obrigada. Então, pessoal, alguma pergunta? Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Ana Carolina. Ana Carolina, parabéns a vocês, né, pelo trabalho. E a minha dúvida não é um questionamento assim da técnica, porque eu também sou técnica, mas é porque realmente eu fiquei com dúvida. Porque do jeito que vocês falaram, parece que a medicação, ela é ruim. E eu que trabalhei em pronto-socorro, no Bronquiolite, você vai receber um paciente medicado, porque senão ele morre. Então, assim, eu sei que a visão de vocês é um outro ambiente, mas às vezes é necessário manter a medicação, o broncodilatador, né? Mesmo que ele tenha ação rápida. E aí eu queria saber, porque você falou assim, o RTA, ele trabalha no broncoespasmo. Eu sei que indiretamente sim, porque a gente trabalha com musculatura esquelética. Mas a glucosa, ela é feita de músculo liso, né? A medicação, ela trabalha relaxando as células epiteliais dos brônquios, que é uma musculatura lisa. Então, assim, é mesmo uma dúvida, e a gente vai crescer aqui nessa discussão, a Mariana pode falar, para eu aprender mais, estou aprendendo muito. Como? Você falou que o RTA age no broncoespasmo, mas isso não é diretamente ou é diretamente? Porque eu vejo ele melhorando sim, com a biomecânica toda, né, a gente equilibrando as pressões e as resistências das vias aéreas, mas eu não vejo isso de uma forma de reação metabólica. E nessa hora, sim, é muito bem... Eu estou ficando um pouquinho, desculpa, eu estou gripada e vou palestrar. É muito bem-vindo o broncodilatador, porque ele vai potencializar toda essa minha retirada de pressões que eu vou fazer na musculatura esquelética com a RTA. Então eu quero saber assim, qual é o ponto de vista de vocês disso, para que a gente cresça junto, para que a gente não veja a medicação como vilão, porque ela é um ganho também da medicina, que tira o paciente de um tubo, né? Eu quero saber como é que é isso, o que eu posso entender mais disso, você tem a ajuda dos universitários, como é que a gente vai caminhar? Qual alto ou vai trazer? Gente, primeiro peço desculpas se a gente passou essa impressão, porque a gente resgata o paciente em casa, a gente faz resgate de aerolínea de 20 em 20, a gente não faz nada sozinho, sempre com um médico no telefone com a gente. E assim, na verdade, o que a gente quis trazer são desfechos positivos, que esse bebê que ela apresentou o caso, ele sibilou, mas foi aquela sibilância leve, que quando você melhorou o desconforto, ele conseguiu se defender, e aí, ali ele melhorou. Criança com broncoespasmo sibilando audível, assim, é aerolinha. A gente resgata, faz resgate, que a gente chama série ou resgate, né, que é de 20 em 20 minutos, o número de jatos de broncodilatador, que é prescrito para o peso da criança. Às vezes a gente está no telefone com o médico vai falar, faz 2 mg quilodose de corticoide, e aí, às vezes aquela criança vai ficar com a aerolinha de 2 em 2, 3 em 3 horas, a gente vai voltar daqui a 6 horas para reavaliar aquela criança. Então sim, todos nós, 9,99% só não usou porque foi bronquiolite leve, e a criança conseguiu combater com a RTA. E a gente, claro, se a criança está lá naquele broncoespasmo severo, você está começando o resgate, vamos abrir essa caixa torácica. A criança precisa expandir esse pulmão, aumentar o volume pulmonar. A gente não faz, a gente adora juntar a medicação para melhorar o mais rápido possível a criança. A gente só, quando é possível não usar, a gente não usa. Se a gente sabe que essa criança vai ter aquele broncoespasmo leve, que não vai gerar um desconforto respiratório, se a gente pode tentar segurar, a gente tenta.
Mas é claro que ele é nosso aliado, porque principalmente tem muita criança asmática. Na crise de asma, você vai fazer ventilador de longa, vai fazer o resgate do Euralim, vai usar vários recursos para poder tirar aquela criança do broncoespasmo. Realmente, peço mais uma vez desculpa, não foi essa a impressão, é só dizer que a gente pode tratar também dessa forma com o RTA sem usar, porque o organismo ele vai combater, o processo inflamatório de reação inflamatória ele serve para isso. Então, são em alguns casos, que no nosso caso 9,9% das crianças não usaram, mas sempre que precisa, quase sempre na verdade, né? Uma porcentagem bem pequena perto do nosso número, usam medicação também. Eu entendo as duas aflições, porque eu também acho que às vezes a gente, tô desesperada precisando da medicação e o médico, não, soro, não, só com soro você tá. Não. E eu também vejo um outro lado, aquela receitinha do bolo, do corticoide. Sim. Corticoide, por exemplo, é uma coisa que sim, os trabalhos falam para não usar no primeiro bronquiolite. Né? E aí tem uma recidiva, porque essa criança às vezes nem se recuperou do vírus, vem outro. Aí entra no antibiótico. Então, com corticoide mais alto ainda. Aí o que acontece? A criança ela fica suscetível a mais infecção. Exato. Né? Porque a baixa imunidade entra no lógico dela. e o nosso trabalho vai por água abaixo. Então a gente fica naquele conflito, a gente não quer tanta medicação, né? Mas também não dá para ficar sem medicação nenhuma. E eu acho que o nosso objetivo é deixar com que essa criança ela use só no resgate. E assim, esse uso de aerolina indiscriminado, que as pessoas ficam usando meses, corticoide meses, o corticoide inflamatório vai tratar. Essa criança às vezes ela vai precisar de fluxetídeo, estereotídeo, enfim, Plenil, por muitos meses. Atividade bronca, toda sim, solução. mas o nosso objetivo acho que é usar menos a do resgate, né? E não tem como não usar, acho que eu sou a favor da medicação, mas é que virou uma coisa indiscriminada. Ninguém mais se preocupa com a alimentação, as pessoas se preocupam só com medicação. E como a gente é preventivo, a gente quer tratar e prevenir, a gente fica meio que contra isso, né? Então eu entendo aí esses dois lados. É necessário, né? Deixa eu só concluir esse assunto da medicação, que na verdade, quando a gente fala sobre isso, é porque o RTA, ele também dá um pouco desse gancho para a gente de acreditar no corpo. E a gente não tem, eu acho que ninguém tem condição de dizer, a partir de um único atendimento somente, né, ou a primeira vez que você vai numa criança, dizer exatamente como isso vai se conduzir. Então a gente acredita no corpo, e por a gente acreditar no corpo e fazer um trabalho de muito compromisso e proximidade, isso também tem muita relevância. A gente não faz nada sozinho. Esse raio-x, o diafragma de madeira que a Carol mostrou, foi um bebê que a gente vinha acompanhando ele, um quadro viral alto, ele não tomava medicação nenhuma. Num domingo ele começou a sibilar, a fisioterapeuta atendeu, ele melhorou após o atendimento e eu já falei com o pediatra já sabia que ele estava sibilando e ela falou assim, eu não sei, eu acho que eu vou precisar mandar ele para emergência. Eu falei, vamos falar com a mãe. Aí quando a gente falou com a mãe de novo, tipo 2 horas depois, não, ele voltou a fazer o esforço. Não, então vamos para emergência e fez esse raio-x. Entendeu? Então assim, isso é muito importante. Você não pode sair de lá, melhorou a fisioterapia, salvou a criança, tá? Mas e como é que esse corpo vai responder depois? Então, a gente faz isso muito de pertinho. O nosso objetivo é isso, tentar evitar e permitir que o corpo trabalhe. Mas cada corpo é um corpo, cada história é uma história e a cada resposta é uma resposta. E a gente tem que se permitir viver e ver como é que vai viver. Eu queria só compartilhar uma experiência que eu tive. Eu atendi um bebê com bronquiolite, 6 meses, e estava aguardando vaga de UTI, né? Depois que ele não precisou de UTI, os pais acharam que eu tinha feito mágica, enfim. E aí eu sou cadastrada na AMIB e eles fazem um webinar, que é tipo uma conferência com 4 profissionais, né, e renomados, do Einstein, do Sírio-Libanês, e é ao vivo, é transmitido, mas isso fica gravado. Então lá eles fizeram a discussão justamente sobre bronquiolite, e o que eu vi sobre a medicação, que estava assim foi colocado bastante em voga lá,
era o uso ou não de corticoide e antibióticos, né? Então, assim, eles contraindicaram a fisioterapia no que tange, por quê? Porque a fisioterapia agitava mais a criança chorava mais, ficava irritada e aí produzia mais secreção. Então, era repouso, o que era recomendado? Repouso, hidratação e o uso de corticoide contraindicado no primeiro momento, porque poderia postergar o quadro, arrastar esse quadro, né? E não usar antibiótico. Então, assim, eu fiquei surpresa porque justamente esse bebê que eu atendi, que estava esperando vaga para ir para UTI, já estava fazendo uso de corticoide e lá eles começaram a fazer o antibiótico profilático. Na hora que eu vi a conferência lá, eu falei assim, ixi, ferrou. Mas ele, graças a Deus, assim, os entendimentos foram bem proveitosos e ele acabou que não foi para UTI. Esse guideline fala contra, tá? Ele fala contra corticoide, contra broncodilatador. As evidências são praticamente as mesmas em relação à fisioterapia. Só oxigenação e aspiração ao corpo. Que é um pouco melhor do que a fisioterapia. Então, o guideline fala para justamente isso. Repouso, hidratação. E não conhece a arrepiada, daqui a pouco eles vão ficar arrepiados. Só que eu estou com a Diana de Teresina, ela está assistindo a palestra do encontro ao vivo da página. Pela nossa! Ai, que legal! Oi, Diana! A dividiu querendo saber um pouco mais sobre essa realidade de vocês. Se o paciente, as mães, chegam diretamente em vocês sem antes o encaminhamento do médico. Essa cultura um pouquinho mais que ela quer discutir um pouquinho com vocês. Isso. A gente está ouvindo, então vamos passar Oi, Diana. Então, a gente tem tanto encaminhamento médico quanto encaminhamento de mães. Quer dizer, mães que indicaram para outras mães. É muito comum a gente estar em grupos de essas redes de escola, né? Grupos de WhatsApp de escola. Vira e mexe, aparece lá o nosso nome, porque isso virou uma coisa agora atual para tudo, né? Eu tenho, acho que uns 6 grupos de mães, né? Porque eu tenho 2 filhos e eles estudaram em escolas diferentes e a gente está lá nos grupos de mães. E para tudo tem indicação. E uma das coisas que a gente observa é que a indicação de fisioterapia aparece muito no grupo de mães. Tanto de escola quanto em grupos de mães em outras situações. Mães de prematuro de todo o Brasil, indico. A mãe de prematuro que nasceram no Rio de Janeiro, indico. Mãe de criança com hernia diafragmática, indico. Então, assim, a gente está muito nesses grupos, então chega muita criança pra gente desse grupo e outros que fizeram atendimento com a gente e passaram. Agora, só que a gente também, com isso, dessa forma, a gente conseguiu alcançar paralelamente as indicações médicas e não só dos médicos pediatras, mas os pneumopediatras, os alergistas, homeopatas. Homeopata também é um grupo bem legal, assim, que justamente solicita a fisioterapia falando assim, ó, eu estou tentando, porque o homeopata já tem uma linha dessa medicação, né, da homeopatia, e muitas vezes tentando segurar um antibiótico. Então eles falam, ó, eu queria trabalhar com fisioterapia para a gente tentar evitar um antibiótico. Eu estou tratando, e eles têm esse respeito também do corpo da criança, e a gente também trabalha muito com homeopatia, mas essas medicações têm essas a gente trabalhou muitos anos em hospital, gente. Esse ano a gente ficou exclusivo da empresa, mas a gente fez um networking, né? Muitos médicos conhecem o contato. Ai, que bom que melhorou, então nem vou precisar mandar para emergência e tal, porque tem essa cultura de mandar a criança para emergência qualquer coisinha também. E a gente tenta quebrar um pouco isso. Claro, gente, quando é necessário a gente leva a criança para emergência, a gente vai com a criança para emergência, a gente indica a criança para ir para emergência, a gente tem o limiar do que a gente pode tolerar em casa ou não. A gente jamais faria alguma coisa que não fosse suportável segurar em casa. É claro que a gente tem um aval do médico com a gente também, isso dá uma garantia muito importante. E aí, esses médicos começam a entender, nossa, mas que tratamento diferente que você faz? Ah, mas como funciona? E a gente explica. E aí, a partir daí, eles passam a indicar pra gente. Então, o nosso mercado cresceu de
foi um conjunto. Foram os médicos, um médico indica para o outro, o médico passa a conhecer nosso trabalho, e os médicos que conheceram a gente no nosso ambiente de trabalho, nos hospitais que a gente já trabalhou. Gente, infelizmente, a gente tem que ir embora, né? Mas antes eu queria só falar uma conclusão aqui em relação a esse tema, né? Que lá no começo, quando a gente começou a preparar o evento, eu sugeri que elas falassem sobre bronquiolite, porque eu sabia que elas já atendiam bastante bronquiolite. E acho que o dia todo aqui está sempre nos levando a entender cada vez mais que a gente precisa mostrar de uma forma assim, não que a gente seja obrigado a fazer trabalhos científicos nos moldes que a maioria acredita, mas se existem os números, já dá para desenhar um estudo e futuramente realmente mostrar de uma forma científica mesmo esse resultado que vocês estão adquirindo, né? Eu não vi vocês falando de nenhuma criança entubada, e eu ouço falar de muitos bebês que são entubados com bronquiolite, né? Que realmente eu consigo entender que isso é um absurdo, mas para a maioria não. Então, para as pessoas que não tiveram essa experiência, não é nem que elas sejam céticas, elas não conseguem acreditar nesse resultado, né? Então, é preciso, e a gente vai caminhar para isso. Eu estou vendo aqui no decorrer do dia, que a gente vai caminhar para cada vez mais para mostrar de uma maneira mais clara para todos os resultados que o tratamento com a RTA tem trazido em diferentes situações. Quero parabenizar as meninas aqui por terem vindo contar essa experiência tão rica e maravilhosa, e que isso possa ser estendido cada vez mais a mais crianças. Boa noite, amanhã a gente volta.